Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui então. E o essencial para que a gente possa começar qualquer projeto, qualquer que seja ele, é a gente trabalhar com a informação já totalmente na nossa cabeça, tá? Então não adianta a gente mais ou menos ter uma ideia, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente tem de ter um local onde a gente vai escrever tudo que o robô vai precisar fazer, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora aqui abrir o bloco de notas, né? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. A gente vai abrir o bloco de notas aqui, né? Então, vamos lá. Abrir o bloco de notas, né? E aí, vou colocar aqui as funções que o robô vai ter que fazer, tá? A primeira coisa aqui que o meu amigo me passou, que o robô tem que ter, é que é o seguinte, ele só trabalha na compra, tá? Essa é a primeira informação, ok? Segunda informação que ele me passou. Opa, Ctrl Y, deixa eu ver aqui. Oh, apaguei aqui sem querer. Vamos lá. Escrever de novo. Só trabalha na compra, tá? Informação 2. Ele faz a entrada, né? Ele entra quando o preço fecha acima das médias móveis de 10 e 20 exponenciais, tá? E a terceira coisa, a saída, ela acontece quando o preço fecha abaixo das médias 10 e 20 exponenciais, tá? É um robô praticamente muito simples, tá bom? Então, nós vamos ter que começar agora aqui a pensar, né? Então, o que que a gente vai precisar aí para a gente começar a trabalhar com esse robô, tá? Nós vamos ter que, então, descobrir como que a gente faz para saber, né? A informação essencial aqui, né? Se a gente observar, a informação essencial aqui, ela não é essa daqui, ó. Vamos lá, ó. Ela não é essa aqui a informação, ó, para a gente fazer a operação, ó. Entra quando o preço fecha acima das médias móveis de 10 e 20 e ele sai quando o preço fecha abaixo das médias de 10 e 20 exponencial. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai ter que pensar o seguinte, bom, como que eu faço, então, para calcular essas médias, para saber o valor exato dessas médias exponenciais, 10 e 20, tá? Esse é o essencial para que a gente comece aí a trabalhar com esse projeto, tá? Então, nós vamos, então, nesse vídeo, aprender aqui a como trabalhar com essas médias móveis, tá bom? Eu vou fechar, então, isso daqui, tá? Vou tirar isso aqui, vou colocar isso para a tela de cá. Vamos deixar isso aqui bem minimizadinho aqui, tá? E vamos agora começar a trabalhar aí para a gente começar a entender como que nós vamos fazer para descobrir como utilizar as médias móveis, tá? Bom, o próximo passo aqui, então, gente, vamos então agora começar aí a pensar aí na produção de uma média móvel, né? O MetaTrader ele tem um menu que ajuda muito a gente, né? Então, a biblioteca da linguagem MQL5 é muito vasta. Então, quando sempre a gente aperta a tecla F1, a gente vai perceber que aparece um menu de referências aqui para a gente, tá? Então, para a gente começar agora para a gente começar a trabalhar aí na produção do indicador, né? Do indicador não, entender aí como que a gente vai conseguir descobrir o valor das médias móveis, daquelas que nós comentamos no nosso projeto, nós vamos agora começar a utilizar a biblioteca, né, de exemplos, as informações que tem aqui dentro do MetaTrader mesmo, tá? Então eu apertei a tecla F1, abri aqui a parte de referências, né? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar indicador. Vou escrever indicador e vou apertar OK. Aqui, quando a gente apertar o Enter,
aparece uma série de indicadores que já são todos nativos aqui do MetaTrader, tá? Todos eles. E aí nós estamos procurando um indicador que é um indicador de média móvel, que ele vai estar aqui, IND-MA. Vamos ver se a gente acha aqui. MA é de Moving Average, tá? Vamos lá. Aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o indicador que a gente está procurando aqui, tá? Então, vamos ver se a gente consegue aqui, como que a gente vai fazer aqui, né? Vamos escrever IMA aqui, e vamos lá, ó. Indicadores técnicos, tá? Então, a gente caiu dentro aqui, e aí, aqui mostra tudo que a gente precisa para poder entender, então, o que essa função faz, tá? Então, essa função retorna um manipulador do indicador de Moving Average. Ela tem apenas um buffer, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer? Para que a gente... Aqui embaixo tem um exemplo, né, um código de exemplo, né, que a gente vai poder utilizá-lo também, né? Mas, em princípio, o que a gente precisa fazer aqui, né? Toda função, essa função aqui, ela retorna um valor inteiro, que é esse int aqui, que é o valor de retorno da função, tá? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, vamos ver onde aparece escrito aqui aquele IMA. Lá. Dá uma olhada aqui, ó. IMA, aí tem uma série de parâmetros colocados aqui na frente, e aqui na frente tem escrito esse handle aqui. Esse handle aqui é o que as pessoas aqui, a gente comumente chama dentro da linguagem de programação do MQL5 de manipulador, tá? O que ele vai fazer, né? Ele vai fazer, então, é uma variável para armazenar as informações, tá? Que vão ser obtidas através dessa função, tá? Que nós vamos chamar agora aí que nós estamos começando a produzir agora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui agora, nós vamos entrar aqui na parte de onInit. Primeiro de tudo, né, nós vamos criar aqui, existe uma parte geral, tá? Então, que essa é aqui a parte acima aqui, né, onde não está dentro de nenhuma função, a gente pode declarar uma variável global, que é uma variável que nós vamos utilizar para poder receber as informações deste indicador aí, desta função que nós vamos criar agora, tá? E quando a gente cria uma variável no aspecto global, ou seja, ela não está dentro de uma função, né? Quando a gente cria uma variável, por exemplo, dentro da função int, ela é local. Agora, quando a gente cria uma função acima, fora de qualquer uma dessas funções, fora aqui das chaves aqui, de qualquer uma das funções, a gente chama de variável global. Quando a gente cria essa variável ela pode ser acessada por qualquer uma das funções que tem dentro da rotina aqui do robô, tá? Então, nós vamos pegar aqui agora, então, nós vamos escrever aqui, então, o nome lembrando aqui, vamos pegar de novo aqui como que a função retorna. Ela retorna um valor inteiro, tá? Então, o que nós vamos criar? Nós vamos criar, então, uma variável do tipo int, que é uma variável inteira, né? E nós vamos escrever aqui manipulador, ou então handle, né? Handle média. E qual que era a média mesmo que a gente tinha que criar? Média 10 e média 20. Então, nós vamos ter que ter um handle para média 10, tá? Vamos criar também um outro inteiro, como se fosse, aqui eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e um handle para média 20, ok? Essa é a primeira parte do nosso código aqui, tá? Se a gente voltar aqui agora nas informações, né, nós vamos ver aqui, né, que a gente pode depois, cada um de vocês podem entrar aí e pegar as informações, mas normalmente, como a gente precisa, essa função aqui, ela só precisa ser inicializada, tá? A gente precisa inicializar essa função, e onde que a gente inicializa as funções? Na função onInit, tá? Na função onInit do robô. Então, aqui nós vamos inicializar essa função. Então, nós vamos colocar aqui agora, né? Quando a gente aperta aqui a tecla F7, tá? A gente compila
sempre que a gente faz uma mudança, a gente compila e a gente vê se não tem nenhum erro aparecendo aqui. Então, ou a gente aperta aqui, ou então aperta o atalho F7. Cada vez que a gente apertar F7, a gente está compilando alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então, agora, vamos pegar aqui agora, vamos criar, então, agora olha só, eu estou dentro da função onInit e agora eu vou começar a escrever handle. O MetaTrader já coloca aqui para a gente o que está escrito, porque ele já encontrou que existe uma variável que chama handle média 10, ou média 20, né? E aqui nós vamos inicializar esta variável com os dados da função que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. Cliquei em OK aqui, né? Assim que apareceu aquilo, eu vou colocar OK aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui aquele código que era para a gente poder obter as informações da média móvel que nós vamos trabalhar com ela, né? Então, eu preciso colocar ima, tá? Aí já aparece uma série de coisas aqui, né? Uma série de funções que a gente pode utilizar dentro da linguagem MetaTrader. Mas lembram que era essa primeira ima que a gente vai utilizar? Então, cliquei aqui, vou abrir o colchetes, aí aparece agora aqui, aparece os parâmetros que nós vamos colocar dentro dessa função, tá? Agora aqui, eu vou começar agora colocar algumas informações aqui que pouco a pouco vocês vão começar aí vocês vão começar aí a ter que se acostumar com isso daí, que são nativos da linguagem, né, e que a gente utiliza muito, né? Então, qual que é o primeiro parâmetro que ele está pedindo? Símbolo, né? Então, qual é o símbolo? O nome do ativo que a gente vai colocar aqui. Existe uma forma da gente capturar o ativo que está dentro do gráfico. Existe uma função, quando a gente começa a escrever symbol aqui, né? Então, ó, symbol, ela já aparece aqui, tá? Então, ó, se a gente aperta Enter, então, a gente colocando aqui, tá? A gente agora, em qualquer gráfico que esse indicador, que esse robô for rodar, ele vai capturar as informações do ativo que está nesse gráfico, tá? A próxima informação, o que é? Ali, né? O período, né? Quando a gente coloca uma vírgula, né? Então, a gente já tem a informação, né? E aí, quando ele já abre essa informação para a gente, eu não digitei nada, eu só coloquei a vírgula. Então, tem o tipo que a gente pode escolher, ó, período atual, um dia, 1 hora, 12 horas, blá, 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 1 minuto, 10 minutos, blá, blá, blá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui inicialmente no período atual, tá? Que é o período que o tempo gráfico que a gente quiser, que a gente estiver utilizando, vai ser o tempo gráfico que a gente vai utilizar aqui, tá bom? O próximo passo aqui é o período dessa média móvel. Lembram, então, qual que é o período dessa média móvel que nós vamos utilizar? Não é o período 10? A gente não tem que descobrir a média móvel de 10 períodos e a média móvel de 20? Então, aqui nós vamos colocar 10, ok? Vamos lá, o próximo passo é o deslocamento dessa média, ou seja, o meu amigo não me passou que tem deslocamento nenhum, né? Então, a gente vai utilizar 0 de deslocamento aqui, né? Aí, onde que o tipo que essa média móvel é, né? Aí, cada vez que eu coloco uma vírgula, ele vai dando as possibilidades direto aqui para a gente, né? Então, ó, exponencial, linear, suavizada e suavizada... não me lembro o que significa esse último aqui, mas o que a gente vai usar? Esse primeiro aqui, que é exponencial moving average, tá bom? Colocamos aqui o próximo tipo aqui, né? Então, aqui, ela aqui, aplicada, esse último parâmetro aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer agora? Quando não aparece a informação, a gente vai voltar, então, lá na ajuda e nós vamos verificar o que é esse último aqui, essa última informação, ó. O tipo de preço ou de manipulador que nós vamos aplicar. Se vocês observarem aqui, vai estar escrito non-applied price, né? Quando a gente olhar aqui na função, aqui embaixo nos parâmetros, a gente tem todas as informações de cada um. Fala assim, mas eu não sei o que é isso. É simples. É só a gente vir aqui, né, na informação que corresponde a esse último parâmetro, que é essa daqui, e está escrito aqui, ó, o preço usado pode ser de constantes do tipo do preço non-applied price. Tá? Então, quando a gente clicar aqui, o que vai acontecer? Ele apareceu uma série de informações aqui para a gente, non-applied price. Tá? Então, o que significa? Vai ser o preço que nós vamos colocar, o preço que o indicador vai ser baseado. Então, no preço de fechamento, abertura, mais alto, mais baixo, médio, típico, ou preço médio. Né? Então,
nós vamos utilizar, então, no preço de fechamento, tá? Que esse é o comum para a gente voltar. Então, nós vamos começar, assim que eu começar a escrever price aqui, ele já começa a preencher para a gente aqui, tá bom? E aí, agora não tem mais nenhum indicador, tá? A gente pega e agora fecha, e toda função, toda variável, a gente precisa finalizar no MetaTrader, na linguagem aqui que a gente utiliza, com um ponto e vírgula no final, tá? Então, se a gente apertar agora aqui um F7, a gente vai ver que não tem erro nenhum, tá? Que não tem erro nenhum. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós não vamos ter que descobrir também, agora, o manipulador para a média móvel de 20. Então, gente, vai ser exatamente igual ao que a gente tem aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações aqui, vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V aqui na linha de baixo, tá bom? E aqui agora, só que aqui, ao invés de média móvel 10, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a média móvel 20 aqui, ok? E aqui, esse número aqui, ao invés de 10 aqui, média móvel 20. E aí, quando a gente já tem as informações aqui todas certinhas, se eu der um F7 aqui agora para compilar, ou então clicar aqui, vocês vão ver que não tem erro nenhum. Tá bom? É esse por enquanto, pessoal. Abraço!